Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 23 de julho de 2019, e o nosso tema hoje é Quando a intolerância vem de dentro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, dentro da Umbanda, a gente ouve falar muito de intolerância. Eu tenho uma assinatura do Google Alert, não sei se vocês conhecem, que é um sistema do Google onde você cadastra determinada palavra e todas as vezes que saírem publicações contendo aquela palavra, o Google te manda um e-mail avisando. É um sistema muito interessante, inclusive, para se estar por dentro do que quer que seja que você se interesse em saber. E eu tenho lá uma assinatura do Google Alert sobre Umbanda. Então, todas as vezes que tem alguma matéria, sai em algum jornal, alguma coisa assim, o Google me manda um e-mail avisando que foi publicado alguma coisa sobre Umbanda. Muito bem. A maioria das notícias que me chegam ou são de festas ou celebrações realizadas em terreiro ou casos de intolerância religiosa. E casos de intolerância, infelizmente, são a maioria dos alertas que eu recebo relacionados à Umbanda. Então, não há a menor dúvida que nós estamos em um segmento que é constantemente alvo de intolerância religiosa. Isso é óbvio, e a gente vê as pessoas comentando sobre isso, todo mundo sabe disso muito bem. Mas uma coisa que nós precisamos pensar e refletir com maturidade é o seguinte: e a nossa intolerância? Porque quando se fala de Umbanda e intolerância, nós já somos levados a imaginar que são pessoas de outros segmentos religiosos que de alguma forma estão procurando nos agredir. Isso é um fato. Mas e a intolerância que nós mesmos praticamos contra pessoas do mesmo segmento muitas vezes? É preciso falar sobre isso. Muito bem, eu vou dar aqui um exemplo para vocês que pode parecer estranhíssimo, e é mesmo, mas eu asseguro que é bastante real. A maioria dos ataques que eu já recebi aqui no canal, a maioria dos comentários negativos, a maioria dos xingamentos, das ofensas que eu recebo aqui no canal, e o canal recebe muitos, embora eu apague todos, a maioria desses xingamentos, dessas ofensas, vem de pessoas que se afirmam praticantes de Umbanda. Dá para acreditar nisso? É raro vir, por exemplo, um evangélico aqui no canal tentar me ofender. Mas umbandista, toda semana tem um que eu preciso deletar o comentário. Infelizmente, é de cair o queixo, mas é uma realidade. Quando a gente entra em grupos do Facebook, a gente observa isso também. A pessoa faz uma pergunta, muitas vezes de uma forma ingênua, e aqueles que têm algum conhecimento, ao invés de pararem para responder com educação e com sabedoria, eles fazem deboche, eles fazem graça, eles tiram sarro com a pessoa. Frequentemente a pessoa se ofende, acaba saindo do grupo. Então, acho que vocês já viram isso, né? O que eu estou falando não é nenhuma novidade, né? E no campo da vida real, a gente tem uma série de implicações nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim: estou frequentando o terreiro do seu fulano. Aí o outro que escuta fala: ih, se fosse você não ia lá não, que lá é tranqueira, que lá não presta não, aquele lá não tem firmeza não, ele fica fingindo, e coisas do tipo. A pessoa tem alguma querela, sabe-se lá o porquê, em relação a outro terreiro, e quando chega alguém feliz da vida para contar para ela: ó, estou frequentando um terreiro, o que ela faz? Ela apoia? Ela procura ajudar? Não, ela pega um balde de água fria e vira na cabeça da pessoa. Muitas vezes a pessoa desanima, se afasta e fala: não vou mexer com isso mais não, e acaba indo embora. Quantas e quantas vezes eu já vi situações de pessoas que estavam frequentando um terreiro
e chega lá uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dela, não tem nada a ver com o terreiro, abre a boca para conversar sobre isso, não sai uma única palavra de incentivo, uma única palavra de caridade, uma única palavra de ajuda. Isto sem contar aquele tanto de terreiro que existe, onde o dirigente proíbe a pessoa de visitar outra casa, e se você for e ficar sabendo, é expulso. Isso acontece. A justificativa é protecionismo, mas no fundo isso é controle da mente alheia, controle da experiência religiosa alheia. Eu já comentei aqui no canal, em outras reflexões, e quem me acompanha há mais tempo sabe, que em nossa casa não existe proibição. Se a pessoa trabalha no terreiro e quiser frequentar um culto evangélico, vá. Se ela quiser ir lá assistir à missa, pode ir. Se ela gosta de participar de um centro espírita, sem problema. Se ela quer visitar outro terreiro, ótimo. Se em algum desses lugares que ela for, ela sentir que será mais útil e será melhor para ela atuar naquele segmento ou naquela casa, que fique. Nós não temos medo nem receio de perder ninguém, porque nós não possuímos as pessoas. Nós estamos ali para acolher aqueles que se afinam com a nossa maneira de crer, de compreender e de praticar Umbanda. Mas se em algum momento a pessoa entender que ali não é mais o espaço dela, vai com Deus. Encerrou aqui, começa lá, onde você acha que você vai ser mais feliz. Eu não consigo conceber como um terreiro pode agir de maneira contrária. Como um terreiro pode virar para uma pessoa de 40 anos de idade, que já tem seus filhos, muitas vezes já é avô, já é vó, e dizer para essa pessoa: você não pode ir no terreiro do fulano de tal, vai cruzar a linha. Isso tudo é bobagem. Eu já gravei uma reflexão aqui falando que o que cruza a linha é pipa no céu. Toda casa séria que trabalha para a caridade, que trabalha no bem, trabalha para o mesmo propósito. Então não tem por que ficar essa guerrinha boba. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo os terreiros se comportando como pequenos feudos, isolados numa ilha e muitas vezes frequentemente inimigos uns dos outros. Pessoas que seguem vertente A e que frequentemente combatem vertente B, que ficam brigando para ver quem tem mais razão, quem tem mais fundamento, quem é mais antigo. Isso para mim é uma bobagem infinita. Tudo isso é perda de tempo, ego, vaidade, nada mais do que isso. Ah, Léo, mas então eu não posso dar a minha opinião? Se eu não gosto de determinado terreiro e alguém chega para mim e pergunta, eu sou obrigado a mentir? Não, nem estou falando isso. Você pode falar a sua opinião, mas fale com educação, fale com tranquilidade, fale construtivamente. Porque não é porque você não gosta do terreiro X que aquele terreiro será ruim para todo mundo. É preciso não esquecer isso. As nossas opiniões são simplesmente pontos de vista pessoal. Nós estamos longe da condição de seres que conseguem ter opiniões e olhares para a sociedade de forma isenta. Então não é muito mais fácil agirmos com bom senso? Não é muito mais fácil falarmos sim a nossa opinião, mas falarmos de forma construtiva, de forma amiga, de forma fraterna, do que simplesmente chegar a meter o pé em tudo? Então, como segmento que frequentemente sofre intolerância religiosa de vários outros segmentos religiosos, eu penso que nós deveríamos ser os primeiros a dar bom exemplo de conduta, bom exemplo de tolerância, bom exemplo de fraternidade, seja que vertente for, seja que terreiro for. Não é preciso mentir, não é preciso esconder a nossa opinião. O que você acha certo, você pode dizer. O que você acha errado, você pode dizer. Mas você pode dizer isso construtivamente, sem querer acabar com o outro, sem querer afundar o outro. Porque o próprio Jesus nos ensinou, né? A casa que está dividida acaba caindo sobre si mesma. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.